Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal. Hoje é uma sexta-feira, 12 de junho de 2026, né? A Copa começou ontem, a festa começou ontem, o mundo está, de uma certa maneira, pensando nisso agora, né? E ontem de madrugada eu coloquei até eu repassei, né? Eu olho mesmo quando eu encerro o nosso trabalho lá no Telegram, né? Nos grupos do Telegram, eu dou uma olhada de vez em quando se tem alguma coisa extra, assim, nas notícias, né? E eu repassei um tweet vindo lá do Space Liberdade, né? Dizendo que o Trump havia então declarado que a guerra tinha acabado, foi vitória total dos Estados Unidos, né? E que um acordo já havia sido alcançado e que seria assinado esse final de semana na Europa, né? Com a presença ali do James David Vance, que é o vice-presidente norte-americano, né? Pelo menos foi isso que o Trump disse ontem, né? Ontem à noite acabou ecoando aqui de madrugada por volta da 1 hora da manhã. E saiu uma matéria sobre esse acordo, quer dizer, várias vezes, né, o Trump andava dizendo que ia sair o acordo, ia sair o acordo, ia sair o acordo e não saía. A gente sentia a radicalidade do governo iraniano, que mesmo, né, tendo sofrido milhares de ataques, né, foram mais de 18 mil, né, ainda estava tentando conseguir, né, proteger o seu sistema de enriquecimento de urânio, né? Não queriam abrir mão, mas parece que agora saiu o acordo mesmo e que o Irã vai entregar o seu urânio enriquecido, né? Obviamente que essa matéria saiu no jornal Jerusalem Post, ou The Jerusalem Post, jornal israelense. E eu vou ler essa matéria para vocês, mas parece, pelo que eu estou percebendo aqui, os israelenses não gostaram muito desse acordo não, né? Eles queriam realmente ir até o fim, liquidar com o Irã de qualquer maneira, né? Eles não gostaram muito do acordo não, né? Mas vamos ler a matéria para a gente então se inteirar sobre isso, ó. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que havia então cancelado os ataques e atentados programados contra o Irã na noite de quinta-feira, né? Depois que um acordo com o Irã foi fechado. Então, eles falaram ataques e atentados programados. É que o Jerusalem Post escrevendo isso a gente desconfia, né? Ataques, né? Porque o presidente Trump tinha prometido que iam tomar a ilha de Karg, né? Que os Estados Unidos tomariam a ilha de Karg, aquela ilha lá na divisa, ali na entrada ali do Estreito de Hormuz, né? E o Trump disse que o acordo foi aprovado tanto em conceito como em grande detalhe por todas as partes envolvidas, incluindo Estados Unidos, Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar e vários outros países também do Oriente Médio e do Golfo Pérsico. Isso tudo é o Trump que está dizendo. Tá, ó.
O acordo com o Irã foi aprovado tanto em conceito como em grande detalhe por todas as partes envolvidas, segundo Trump, e vários outros. Aí não se entende quais são todas as partes envolvidas e vários outros, né, que ele quis dizer. Ele disse que, porém, o bloqueio permanecerá em vigor até que o acordo seja finalizado e assinado, disse Trump, acrescentando que uma operação militar, então, que havia sido programada contra a ilha de Kag, no Irã, já saiu fora de questão, pelo menos por enquanto. Ó. Ele não deu nenhuma data para assinatura do acordo, mas Trump disse que isso poderá acontecer já nesse fim de semana lá na Europa, né? Com a presença física do vice-presidente norte-americano James David Vance, né? Aí tem um subtítulo aqui na matéria também do Jerusalem Post, que ele diz que Trump e Netanyahu falam sobre o acordo com o Irã. Fontes de Jerusalém dizem que nenhum acordo foi alcançado ainda. Então, a gente tem que colocar as barbas de molho. O Trump está dizendo que tem acordo. Jerusalém dizendo que nenhum acordo foi alcançado. Qual que é a conclusão que a gente chega? É que os israelenses não querem esse acordo. Esse acordo não é tão bom para os israelenses. Né? Eles queriam realmente trocar o regime iraniano. Eles queriam botar lá o filho do Shah Reza Pahlavi, que está morando lá nos Estados Unidos. Eles já estavam se programando para botar o Reza Pahlavi no poder. Né? Então eles... Para dizer que nenhum acordo foi alcançado, e o Trump dizendo que fecharam o acordo, é porque os israelenses não gostaram do acordo, né? Não foi bom para eles. Ó. Notavelmente, fontes israelenses disseram ao Canal 12 que Israel não reconhece, olha lá, ter chegado a um acordo com o Irã. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu conversou com Trump na noite de quinta-feira, ontem. O Trump confirmou os seus comentários à imprensa. O Netanyahu ligou e queria saber, mas que história é essa? Segundo a CNN, o anúncio de Trump pegou o Benjamin Netanyahu de surpresa. Ele já vinha, né? O Netanyahu já vinha meio que tentando se rebelar do comando central do Pentágono, com aquele episódio que eu analisei e falei aqui no canal, dele ter atacado o Teherã, né? Depois que os iranianos atacaram lá o norte de Israel por conta da guerra contra o Hezbollah no Líbano, né? Mas eles não tinham a ordem e a autorização do Pentágono para fazer isso. Netanyahu não tinha. A gente até comentou aqui, ele pôs os pés pelas mãos. Né? No entanto, o gabinete do primeiro-ministro, o gabinete do Netanyahu, disse que Netanyahu expressou sua apreciação, ó o Johnny também bravo, né? Pelo comprometimento de Donald Trump com o acordo de cessar-fogo com o Irã, né? Que incluirá a remoção de material nuclear enriquecido, olha lá o que a gente havia falado. Então eles aceitaram entregar o urânio enriquecido, né? O desmantelamento da infraestrutura toda de enriquecimento, ou seja, eles vão parar de enriquecer urânio, limites à produção de mísseis balísticos e o fim do apoio do Irã a todos os representantes que são considerados como terroristas na região. Aqui é o Hezbollah e o Hamas. Né? Israel não fez parte do memorando de entendimento dos Estados Unidos com o Irã. Eles estão deixando isso aqui bem claro, tá no jornal Jerusalem Post. Então, eu acho que ficou claro para todos nós que Israel não gostou do acordo que o Trump fez. Né? Não gostou. A agência de notícias Tasnim, afiliada à Guarda Revolucionária Iraniana, escreveu que Trump anunciou um acordo iminente várias vezes nos últimos 2 meses e que até que o Irã anuncie um acordo, qualquer declaração de Trump deve ser considerada semelhante. Ou seja, o Irã está dizendo que a princípio não tem acordo nenhum. Estão tentando também descredibilizar o Trump. Né? A agência de notícias Fars do Irã citou uma fonte dizendo que o Irã não havia concordado com nenhum memorando de entendimento com os Estados Unidos. Mas a gente sabe que isso faz parte da guerra híbrida, né? Eles são como a esquerda. Uma coisa se fala para a militância, outra coisa é para o mundo. A esquerda não funciona assim? Então, eles vão negar que fizeram um acordo porque eles querem ficar bem na fita,
com os aliados ali, terroristas da região, com o povo, né? Mas por baixo dos panos eles vão lá e aceitam o acordo, eles só não querem que divulgam. É assim que funciona, né? A nossa esquerda age muito parecida, o modus operandi é a mesma coisa. Você aceita um acordo, você, na campanha para a militância você fala que você odeia os banqueiros, que eles estão acabando com o Brasil, né? Já quando está nos bastidores, né, no silêncio da madrugada, vamos usar essa expressão aqui, vai lá, senta com o banqueiro e faz um acordão. É assim que funciona, né? O regime iraniano é a mesma coisa. Ele vai lá e senta para fazer o acordo com o Donald Trump. Quando chega na hora de falar para a mídia, eles falam, não, não tem nenhum acordo, não tem nenhum, não, o Trump está inventando, né? Faz parte do modus operandi de toda essa gente, né? Só que aí o Trump está falando também em nome de todo aquele pessoal do Oriente Médio, né? Então, se eles estão tentando fazer o Trump de palhaço, o que eles estão deixando é toda a vizinhança deles, né? Fazer papel de palhaço. Isso não é bom para eles mesmos, né? Criar toda essa situação terrível com a própria vizinhança deles ali do Oriente Médio, né? O emir do Catar e Donald Trump discutem o progresso nas consultas, né? Nas discussões entre Estados Unidos e Irã. Ó. O emir do Catar, o Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, junto com o Donald Trump, presidente americano, realizaram uma ligação telefônica ontem, quinta-feira, na qual revisaram os resultados das consultas, né, de tudo que eles negociaram, né, entre Estados Unidos e Irã, e que levaram ao progresso de todos os entendimentos propostos, né, em todas essas negociações. Trump disse ao emir do Catar que os esforços continuavam para concluir os procedimentos finais antes de anunciar os preparativos para então assinarem o acordo. Acrescentou o Diwan, né, que é o Emir Diwan, lá, o líder do Catar. Ele disse isso num comunicado, né? Por aí, as principais lacunas entre o que foi proposto pelos Estados Unidos e o que é proposto pelo Irã foram fechadas, chegaram a um consenso, segundo a matéria aqui, né? As questões incluíam um mecanismo para liberar ativos iranianos congelados, aquele dinheiro lá do SWIFT, as reservas, né? Que a agência Axios escreveu que era a questão principal para os iranianos. Os arranjos para reabrir o Estreito de Hormuz durante o período de cessar-fogo de 60 dias, né? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, as negociações sobre o programa nuclear do Irã, né? Que serão conduzidas de acordo com o que foi acordado com o relatório ali, ó. Fontes disseram à agência Axios que autoridades iranianas falaram a vários países na quinta-feira que, embora um acordo tenha sido aprovado sim em princípio, aqui ó, então eles dizem que sim, mas para a mídia eles vão lá e dizem que não, né? O líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, que está fingindo que é o líder supremo, quem manda é a Guarda Revolucionária, né? Segundo eles aqui, ainda não havia dado a sua aprovação final. Mas a gente sabe que ele não manda em nada, né? Ele é da sopa de letrinhas. Quem está controlando o país é a Guarda Revolucionária. Trump disse durante uma coletiva na imprensa de quinta-feira de ontem que acreditava que o Ayatollah Khamenei, o filho agora, havia aprovado o acordo com os Estados Unidos no que tange a reabertura do Estreito de Hormuz, né, e o fim do bloqueio norte-americano aos portos iranianos. Então, segundo Trump, o Mojtaba Khamenei, o filho do Ayatollah que morreu e que assumiu agora, aprovou o acordo. Quando perguntado por um repórter na Casa Branca se Khamenei havia aprovado o acordo, Donald Trump disse: "Eu entendo que sim." Trump descreveu o acordo como um memorando de entendimento muito forte, acrescentando que era um pouco conceitual, mas é algo que vai ser feito. Notavelmente, apenas a neutralização do urânio enriquecido a 60% e um congelamento de 15 a 20 anos do enriquecimento foram discutidos até o momento. Ou seja, atrasar o processo, né? Sempre, o Trump, na verdade, quando ele atrasa o processo, ele está empurrando o problema lá para um outro presidente, mas muitas coisas que não têm solução nesse mundo são resolvidas assim, né?
Militares do planeta fazem isso. Olha, joga o problema lá para frente, né? Embora a gente não consiga resolver, a gente adia. Adia para 20 anos, aí tem outras gerações aqui. Vai acontecer muita coisa em 20 anos, a vida vai passar em 20 anos e lá na frente eles que se entendam. Muitos acordos são resolvidos desse jeito. Não tem acordo? Vamos empurrar tudo para daqui a 20 anos. É assim. De acordo com o Trump, o Irã expressou um alto nível de entusiasmo em concluir o acordo de cessar-fogo. Então, o presidente norte-americano afirmou que o Irã não tinha mais marinha, não tinha mais força aérea, poucas armas de detecção, eles não tinham muito mais coisas, então não havia nada que pudessem ter feito a respeito. Ou seja, estavam meio que ajoelhados depois de terem recebido mais de 18 mil ataques aéreos, né? Trump disse também que é um ótimo negócio. Você sabe por que é um ótimo negócio? Porque eles nunca terão uma arma nuclear. Ou seja, adia 20 anos, daqui a 20 anos outro presidente vai lá conversar, mas nesse período Trump, né, eles nunca terão uma arma nuclear enquanto eu for presidente. É o que ele conseguiu, né? Sobre o Estreito de Hormuz, Donald Trump afirmou que ele abrirá imediatamente, talvez já sábado agora, amanhã, ou segunda-feira. Ele também afirmou que o estreito já está aberto há meses. Você simplesmente não sabia disso porque a informação não estava aberta aos repórteres, né? Aberto sempre esteve. O problema é o preço do frete, do seguro, né? Tudo foi lá para cima por conta dos riscos da guerra, né? Então disse Trump, agora ele acrescenta que muitos navios dos Estados Unidos e centenas de milhões de barris de petróleo já cruzaram o estreito, ó. Vamos às guerras e sempre acabamos abençoando muitas pessoas, disse Trump, referindo-se à intervenção dos Estados Unidos na Venezuela e também à guerra do Irã. O Irã ainda não tomou uma decisão final, disse o Abbas Araqi, que é o ministro das Relações Exteriores iraniano, o chanceler, né? O Irã, no entanto, embora não tenha tomado uma decisão final sobre esse acordo, afirma que não fará concessões nas negociações. É aquela história, né? O discurso para a mídia, né? E para a militância. Disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Ismail Baghei, né? Baghei disse que os relatos sobre o horário e o local da assinatura do acordo continuam especulativos, ainda nada está sacramentado e finalizado. Também acrescentou que grande parte do texto de negociação havia sido finalizada já, porém, segundo ele, os Estados Unidos mudaram repetidamente suas posições durante as negociações. A gente sabe que é o contrário, né? Quando a gente ouve um negócio desse vindo de uma autoridade iraniana, a gente sabe que é justamente o contrário, né? Trump anunciou novos ataques para logo depois cancelá-los. É aquela história de você sentar para fazer o cara assinar um acordo com o pau na mão, né? Não é assim que funciona. Assina isso e mostra o porrete. Então o Trump ameaçou atacar. Talvez foi a grande estratégia dele para os caras assinarem um acordo. Ameaça atacar. A mídia quer dar ao Trump uma conotação de louco quando ele faz isso, mas é justamente o contrário. Está até isso no livro dele lá, aquela arte da negociação. Você vai negociar com o porrete do lado. Ah, não fechou? Ataca. O cara sente ameaça e o acordo sai melhor, né? Então é isso aí. O Trump anunciou anteriormente que os Estados Unidos atacariam o Irã em uma postagem nessa semana, né? Disse que em algum momento num futuro não distante tomariam a ilha de Karg e outros pontos da infraestrutura petrolífera do Irã. Disse que assumiriam o controle total dos seus mercados de petróleo e gás e com isso pressionou para a assinatura do acordo, para chegarem a um acordo e assinarem esse final de semana, né? Trump disse também que sua preferência sempre seria tomar a ilha de Karg, mas não tinha certeza se a América teria estômago para engolir isso. Em uma ligação com a Fox também na quinta-feira. Falou isso para a Fox News. Trump também abordou as dificuldades nas negociações com o Irã, especificando que em determinado momento o Irã o Irã não concordaria em não comprar e desenvolver armas nucleares até que fosse convencido um dia depois, né? Porém, o Trump disse que ele armou os curdos, né, mas para tentar lutar em campo, né, terrestre contra o Irã, contra o regime iraniano,
e os curdos os decepcionaram. Trump disse à Fox News que os curdos decepcionaram os Estados Unidos depois que armas foram entregues para serem distribuídas ao povo iraniano durante os protestos de janeiro que antecediam a guerra. Quando questionado sobre a sua mensagem ao povo iraniano, Trump disse que eles estavam assustados devido à disparidade de armas entre a Guarda Revolucionária e os manifestantes desarmados. E o que ele diz? Enviamos armas para eles e os curdos nos decepcionaram, disse Trump, acrescentando que inicialmente era contra o plano de enviar armas aos curdos, acreditando que eles as manteriam em vez de distribuí-las. Notavelmente, o jornal The Jerusalem Post relatou que, no início da guerra, Israel esperava usar os curdos também como parceiros, né? Tanto curdos iraquianos e iranianos que estavam recebendo armas americanas, né, da CIA e também do Mossad, mas que o Trump vetou a operação. Então a gente já vê aí que existe uma lacuna de diferenças entre o Trump e o Netanyahu, né? Eles não estão mais se entendendo, ó. Então, vamos ver se sai realmente o acordo, né? Se o acordo vai efetivamente sair, ou se realmente aí não assinam nada, e a semana que vem o Trump está aí de novo. Uma coisa é fato, o prazo está acabando. O prazo norte-americano, o prazo que o Trump deu na mente dele, que eu sempre digo aqui para vocês que para mim é o 4 de julho, né? Esse prazo está acabando, então chegou a hora. Por isso que ele ameaçou tomar a ilha, né? Eu vou tomar a ilha. Então assina o acordo, concorda aí com essa cláusula. Senão eu entro lá, tomo a ilha. Eu encampo a infraestrutura petrolífera de vocês. Se os caras não têm mais armas para defender, né? Então, eles só têm os mísseis balísticos. Como é que você vai jogar um míssil dentro do seu próprio território, né? Vai destruir a própria ilha, a própria infraestrutura petrolífera? Não vai. Exército para arrancar os americanos de lá, eles não têm. Tanto que as armas de guerra que eles estão usando são os drones e os mísseis, né? Soldados mesmo, já era. Acabou. Mas enfim, vamos dar uma nota de crédito aí para o Donald Trump, vamos ver se sai então efetivamente a assinatura do acordo. A gente aqui, no continente americano, a gente precisa, né? Porque o Trump tem que voltar as atenções para cá. Se bem que, né? O Rubio já está aí trabalhando muito para acertar as coisas em nosso continente e como eu venho dizendo aqui nas análises, acho que não vai demorar muito. Cuba está na mira já. Cuba, eu acredito que antes de 4 de julho aconteça alguma coisa, né? A gente está no dia... Hoje é dia 12, né? Menos de um mês. Vamos aguardar, só o tempo dirá e quem viver verá. Gente, muito obrigado a todos. Eu quero agradecer imensamente aqueles que colaboram com o nosso canal. Sem essas colaborações, a gente não poderia mais dar sequência a esse trabalho aqui de esclarecimento. A gente é uma equipe, né, que temos também nossas contas, nossas obrigações aqui para pagar. Isso é um trabalho bem dificultoso, arriscado, um trabalho que a gente faz diariamente. Não tem sábados, não tem domingos, não tem feriados. Muito obrigado àqueles que colaboram, que ajudam com o nosso trabalho aqui. Quem puder ajudar com qualquer valor, segue sempre o número da conta e a chave do Pix. Grande abraço a todos, um excelente final de semana. Voltarei amanhã. Tchau, obrigado pessoal. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.